Bom dia, queridos. Que bom, né? Podermos ser abençoados. Eu estou muito abençoado nessa manhã, pelo que já desfrutei aqui, pelos testemunhos, pelo louvor, pelos cânticos, muito abençoado. Então, conforme a última canção, né? Poder se derramar na presença do Senhor e receber o que o Senhor derrama também sobre nós, né? Que bom. Eu sei que existe uma onda atualmente de pessimismo, eu acho. Acho que tem muito a ver com pessimismo. Tem um pouco de realidade, mas acho que tem muito pessimismo invadindo o nosso mundo, né? Esse mundo globalizado. Toda essa situação que a gente está ouvindo falar a respeito de crise. E não é só um boato, né? É uma realidade, a gente sabe disso. Mas eu não sei se a gente está experimentando toda a realidade ou se tem efeitos psicológicos, né, envolvidos aí, muito mais fortes do que a realidade. E eu sei que isso acaba atingindo cada um de nós, né? A gente liga a televisão, vai assistir o jornal, só fala de crise, só fala dos efeitos da crise. Essa semana, conversando com o Paulinho, meu filho, ontem, né, conversando com o Paulinho, que está lá em Goiânia, ele falou: "Ih, pai, aqui passou facão, né? Um monte de gente mandada embora." Ele trabalha na Brasil Telecom, que agora foi comprada pela Oi, e já começou, né? Começaram, ele falou: "Só meus amigos aqui, supervisores, foram 25. Então, está um clima muito tenso. Passamos uma semana muito tensa. Vinha trabalhar e todo mundo, se olhava para o rosto das pessoas, estava todo mundo tenso, né? Então, dizem que passou, né? Que o facão já passou, já está guardado. Não sabe quando volta, mas por enquanto está guardado. Mas muito tenso. E ele, logicamente, sofre os efeitos, como todo mundo e todos nós, né? A crise. Eu acho que essa crise revela o quanto nós somos suscetíveis à questão da ansiedade, né? A ansiedade que toma conta do nosso coração, exatamente por a gente não conhecer o futuro, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui 1 minuto, 1 segundo, a gente não tem segurança, não tem controle dessas coisas, e isso acaba trazendo essa ansiedade. E é verdade que muita gente acaba, por conta disso, sendo oprimido mesmo, né? Muita gente sai do nível natural e normal da ansiedade humano e acaba mergulhando, mesmo de cabeça nisso, e muita gente acaba sendo oprimida, porque acaba o seu coração muito vulnerável, né? E acaba permitindo que o próprio diabo, Satanás, acaba oprimindo essa pessoa, né? Traz opressão mesmo. Deixa de ser uma coisa somente emocional e passa a ser uma coisa espiritual mesmo. E muitas pessoas vivem um verdadeiro inferno, né? Por conta dessa situação, por conta de não saber lidar, especialmente com essa questão da área financeira, da área material. Muita gente nos nossos dias vive como verdadeiros escravos de instituições financeiras, né? Envolvidos até o pescoço com pagamento de juros, né? Juros de cartão de crédito, juros de cheque especial, e eu conheço alguns que até envolvidos mesmo com agiotas, né? E sendo perseguido, e uma vida bem, bem terrível mesmo. E eu gostaria de, nessa manhã, a gente pensar um pouquinho sobre o tema que eu gostaria de tratar, que eu coloquei aqui, seria a cura divina para a ansiedade. Mas, logicamente, que eu não vou entrar em todos os detalhes que têm a ver com a ansiedade. Eu vou falar mais sobre essa questão financeira, material, que eu acho que é o que está mais afligindo a gente, né? Estava lendo alguma coisa também, estava recebendo alguns e-mails de algumas pessoas falando dos decassegues, né, que estão lá no Japão, passando uma situação muito difícil, né? Gente morando embaixo da ponte, literalmente, né? Porque perdeu o emprego e com o emprego perde o lugar onde morar também. Então, como é que a gente lida com isso, né?
A gente vê essas coisas acontecendo, vê na Europa, no Japão, Estados Unidos, e começa já a apertar o coração aqui. Então, como é que a gente lida com isso? Vou falar basicamente sobre um assunto, né, ligado à ansiedade, mas na questão da financeira e material. Já está aparecendo um banguelinha rindo ali? Qual que eu aperto aqui, Makoto? Page down. Algum tempo atrás eu tinha que pôr o óculos para enxergar, agora tem que tirar o óculos para enxergar. Essas coisas vão acontecendo à medida em que a gente vai ficando mais novo, né? Então, cura divina para a ansiedade. Esse eu consigo enxergar, ali eu consigo ver. Vamos lá. Ih, parou. É para lá que eu aperto? Também não. Acho que ele não é temperamental, hein? Fico ansioso aqui. A problemática. Qual é a problemática? Nem sempre o problema está no quanto se ganha. Mas muitas vezes, na maioria das vezes eu posso dizer, pelo menos na experiência que eu tenho, do que eu conheço, do que eu me relaciono, geralmente o problema não está no quanto, mas no como. Não no quanto se ganha, mas no como se gasta. Essa coisa de não controlar, né? De não saber lidar com as questões financeiras. Não é o quanto que é o problema, mas o como. Aí. A questão está muito mais ligada a aspectos interiores do que exteriores. A questão não é apenas a circunstância, mas a questão é o que está dentro de nós. São as estruturas internas que vão determinar a forma como nós vamos lidar com as questões exteriores. Então, é muito mais um problema interior do que exterior. Não é a questão do dinheiro em si, mas é a questão de como nós lidamos com essas situações. Vamos lá? Geralmente somos atacados por um sistema capitalista. Nós vivemos, o nosso sistema financeiro, monetário, que gera a economia do nosso país, é chamado de sistema capitalista. Mas por trás do capitalismo está o capitalismo, que daqui a pouco a gente vai falar com mais detalhes, mas é um sistema que leva a gente a se comportar com a fúria, vou dizer assim, do consumismo, né? Que é o que gera a nossa economia, né? Essa história que a gente está vendo aí. Precisa de dinheiro para comprar, para as lojas venderem, as lojas vendendo vão comprar mais da indústria, a indústria vai fabricar mais, e a questão de emprego e tudo mais. É o sistema capitalista, né? Só que por trás disso, acho que por trás, pela frente e dos lados também, está o capitalismo, né? É um sistema que está embutido ali muito sutilmente e que leva a gente a viver com essas fragilidades, eu vou chamar assim. E acabamos contraindo a doença da ansiedade. Muita gente está preocupada com a questão financeira e essa crise e não sei o quê, porque está toda endividada. E se perde o emprego, não é porque simplesmente vai deixar de ter coisas básicas, mas é porque não vai ter dinheiro para pagar dívidas. Então não é só um problema que tem a ver com a nossa necessidade básica, mas também aquilo que tem a ver com o que vai além da necessidade básica, né? Que leva as pessoas a uma verdadeira escravidão mesmo. Falamos um pouquinho da problemática, vamos falar um pouquinho da solucionática. Como resolver isso? Então, é o que eu estou chamando de cura divina para a ansiedade. O texto que nós vamos ler é Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, que eu acho que é muito conhecido. Pelo menos deveria ser. Muito conhecido de todos nós. Mateus 6, 25 a 34. É Jesus quem está falando, né? Jesus quem está proferindo essa mensagem. Na minha Bíblia, a NVI, tem como subtítulo, né, esse texto, as preocupações da vida. E Jesus diz assim: portanto, eu lhes digo,
não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou, que vamos beber? Ou, que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém. Vamos começar, olhando para este texto, buscar elementos que possam nos ajudar a curar a ansiedade dentro do nosso coração. O texto é muito claro e muito óbvio até, né? Se você vai lendo o texto, você vai vendo Jesus falando de uma maneira muito clara e muito óbvia para nós. Mas o que é que ele diz? Vamos atentar para alguns detalhes. Então, prestar atenção, por exemplo, nos imperativos, ou seja, nas ordens que Jesus está dando para nós aqui. Imperativos são ordens, né? Não são apenas sugestões, ideias, propostas, são ordens. Jesus é muito claro quando fala sobre estas ordens. Quais são elas? Destacando algumas. A primeira, não se preocupem com a própria vida. É totalmente oposto ao que o sistema capitalista nos leva. Ele nos leva exatamente a isso. O sistema que está por trás aí da nossa sociedade, ele nos leva exatamente a preocupação com a vida. Tudo gira em torno de nós, tudo gira em torno da nossa vida, é o quanto nós podemos nos dar bem, é o quanto nós podemos estar satisfeitos, é o quanto nós podemos ter prazer, é nós, né? É nós. O sistema leva para isso. Jesus está dizendo, não se preocupem com a sua própria vida. Não estejam colocando essas coisas como a principal na sua vida. Isso não é o principal, isso não é o mais importante. Então, não se preocupem com a própria vida. E vida aqui não é a condição biológica, né? Mas é vida no sentido de cuidados, né? Com o bem-estar. Vamos explicar isso daqui a pouco. Não se preocupem com o que comer, o que beber e o que vestir. Então aqui já está especificando o que é essa não se preocupar com a vida. Não se preocupar com o que comer, o que beber e o que vestir. De novo, na contramão da sociedade, do sistema, que nos leva exatamente a nos preocupar com essas coisas, né? O que é que eu vou comer, o que é que eu vou beber, o que é que eu vou vestir. Não é só o que, no sentido do básico, mas é sempre o que no sentido do que dá prazer, do que dá status, do que, né? É sempre essa busca desenfreada e alucinante, né, em relação a essas coisas. Vestir, comer e beber. Não se preocupe com o amanhã. Então, é aquela coisa, né? Viver um dia de cada vez. É esse dia que eu tenho que viver e é nesse dia que eu tenho que colocar a minha energia. E não no que vai ser amanhã, o mês que vem, o ano que vem. Isso não quer dizer que a gente não tem que fazer planejamento, não é nada disso. Mas simplesmente está dizendo, não se preocupe. Né? Não coloque suas expectativas altas demais e não fique colocando suas energias com relação às coisas que ainda não aconteceram. Viva bem e com toda a energia este dia, este momento.
Eu não sei quantos aqui conhecem, alguns já devem ter ouvido falar, nós somos muito amigos e vai além da amizade, o relacionamento que temos com uma família de americanos que estão no Brasil, família Cornfield, David e Deborah Cornfield. E eles têm uma filha, a Caris, a segunda filha, que está mal desde que nasceu, praticamente. Viveu alguns anos bem, mas a maioria do tempo mal, transplantes múltiplos. E ultimamente está com risco de perder um dos órgãos transplantados. O intestino que foi transplantado está com forte rejeição e vias de perder imediatamente. E não é só isso, ela já não tem mais veias e não tem mais como suportar uma cirurgia, se tiver que retirar e implantar outro desse intestino. E agora, a gente acompanha de perto, a gente conhece muito bem a família, conhece há muitos anos e convive com eles. E a gente pergunta especialmente para a Débora, a mãe, né, que acompanha muito mais de perto do que qualquer outra pessoa. Como é que é isso? Como é que você consegue viver essa situação? E ela diz, a gente vive um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Não dá para pensar em amanhã. Bom, hoje acordou com vida, hoje está vivo, hoje tem. Então a gente está vivendo hoje, terminou o dia de hoje, graças a Deus que terminou o dia de hoje. Se tiver o amanhã, a gente vai viver o amanhã. Mas isso não é com a gente, isso é com Deus. Então a gente aprendeu a viver um dia de cada vez. Eu acho que é uma lição, né? Eu preciso aprender essa lição. Viver um dia de cada vez. E não ficar pensando no amanhã e no seguinte e no seguinte. Não se preocupe com o amanhã. E uma quarta orientação, ou melhor, uma quarta ordem, um quarto imperativo que Jesus dá ali é: busquem, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então são 3 nãos e um sim, né? Não se preocupe com a própria vida, com o que comer, beber e vestir e com o dia de amanhã. Então, deixando de fazer isso, faça o quê? Busque o reino de Deus e a sua justiça. E eu não sei o quanto a gente está consciente disso, de que nós vivemos este mundo para isso. Desde que nós fomos resgatados, desde que Jesus nos resgatou, a nossa vida se concentra nisso, buscar o reino, viver o reino, experimentar o reino, expressar o reino. É isso que conta. É esse o nosso maior objetivo, o nosso propósito de vida. Quem leu o livro do Rick Warren, né? Uma Vida com Propósito, no resumo de tudo é isso. O reino, nós temos que viver o reino, viver pro reino, do reino, buscando o reino de Deus. Eu não sei também o quanto a gente está consciente do que significa o reino de Deus. O que é buscar o reino? Como é buscar o reino? Como é que a gente vive isso? E lógico que eu não vou me aventurar a querer falar isso aqui num momento de 20, 30 minutos, né? Isso é muito mais amplo. Mas, basicamente, é isso que Deus quer de nós, que a gente viva o reino e busque o reino. E viva para Ele, viva com Ele e desfrute dele. Como que a gente vai dar passos concretos em relação a isso? Então, vamos a algumas coisas práticas. Aqui a gente falou de coisas conceituais, das ordens de Jesus, das orientações de Jesus. Como é que a gente coloca isso na prática? Alguns passos práticos. Vamos lá. Olha lá. Primeiro, reconheça o pecado. No versículo 25, Jesus diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem. E vai repetir isso em alguns outros momentos. Não se preocupem. Se a gente está se preocupando, a gente está desobedecendo a uma ordem. Jesus diz, não se preocupe. E se a gente se preocupa, a gente desobedece. Desobediência é pecado. Mas eu não consigo. Bom, você tem que ir lá e dizer para Jesus, Jesus, eu não consegui. Eu pequei. Mas diga como pecado. Me perdoem se você tem essa prática, me perdoe de discordar, mas eu tenho dificuldade com algumas vezes que a gente vai orar e a gente vai falar e a gente ora dizendo assim, Senhor, perdoa os meus pecados.
eu tenho um pouco de dificuldade com isso, porque eu entendo que pecado é para ser confessado. Não dá para perdoar se não houver confissão. E eu entendo Jesus perguntando assim para nós, mas qual deles? A gente fala todos, e Jesus fala assim, então enumera. Pelo menos os que você lembra. Então me perdoa os pecados, o pecado da omissão, o pecado da mentira, o pecado da má educação, da falta de gentileza. Aí você pode ir falando. E aqui no caso, me perdoa o pecado da preocupação, da ansiedade, que eu deixo tomar conta do meu coração. Me perdoa porque eu não estou conseguindo viver essa não preocupação. Me perdoa porque eu não estou conseguindo viver essa realidade da busca do reino. Me perdoa porque eu estou investindo demais as minhas energias, meus pensamentos, minhas noites de sono, nas coisas que eu não tenho controle. Como é que eu vou controlar as coisas? Você tem controle sobre a crise mundial? Nem o que é chamado, né, de maior, aí, o presidente da maior potência do mundo, ele não tem controle sobre isso. Se a gente pudesse eleger alguém aí que tivesse, né, ele não tem controle sobre isso. Está lá se matando, se arrebentando. E a gente está ansioso, mas eu não posso lidar com isso. Isso é pecado. Jesus está dizendo, não se preocupe, e eu estou me preocupando, eu estou desobedecendo, então é pecado. O quebrantamento do nosso coração é a primeira coisa, o que primeiro vai trazer cura para a nossa alma. É o reconhecimento, é se prostrar diante do Senhor. Então, antes de ir lá e pedir para o Senhor, protege o meu emprego, protege minha empresa, pode orar pedindo isso, não é pecado fazer isso, mas antes disso, busca quebrantamento do seu coração. E diz, Senhor, me perdoe, mas eu estou preocupado, eu estou ansioso, e sei que isso não é o que o Senhor quer de mim. Eu sei que essa não é a tua vontade para mim, mas é o que eu estou sentindo. Agora, não seja hipócrita, né? Fala para o Senhor exatamente o que está sentindo. Eu estou ansioso, eu estou preocupado, eu estou desesperado, sei lá, o que tiver no coração. Diz para o Senhor. O Senhor aguenta ouvir o que você tem para falar para Ele. Ele vai ouvir, com certeza, com o olhar ou com ouvidos, né, de Pai, de Deus, como a gente tem lido aqui. Não vai condenar a gente. Se tivesse condenar, a gente já estaria condenado, já estaria no inferno, né? Mas Ele quer ouvir nossa confissão. Então, reconheça o pecado. Segundo passo, reconheça o cuidado de Deus. Quem é que cuida? É Deus, não sou eu. Versículo 26, Jesus está dizendo o quê? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? O que Jesus está dizendo? Se o Pai cuida das aves, não vai cuidar de vocês? Que são muito mais importantes do que elas? O Pai cuida. Ele cuida de nós. Precisamos reconhecer isso. Ele tem cuidado com a nossa vida. Ele está vendo o que está acontecendo com a gente. E Ele cuida melhor do que qualquer um. Melhor do que nós mesmos. O cuidado que Deus tem por nós é melhor do que o cuidado de qualquer outra pessoa. Agora, aí a gente teria que entrar, né, em alguns outros aspectos. E eu não vou entrar nisso aqui, mas precisamos conhecer Deus como Pai. É muito fácil na mente saber que Deus é Pai. Às vezes é até fácil crer em Deus como Pai, mas experimentar Deus como Pai é um pouco mais fundo, vai um pouco mais longe, precisa de um pouco mais de contato e relacionamento com Ele. Mas é isso que nós precisamos, reconhecer que Deus cuida de nós como um Pai, um verdadeiro Pai. E aí, conversando com alguém outro dia a respeito disso, aí a pessoa disse assim, mas a experiência que eu tenho com o pai não é muito boa, não. A experiência que eu tenho com o meu pai não é lá muito legal, não. Eu, se não saísse para cuidar de mim, se eu não fosse atrás das minhas coisas, meu pai não vinha, não. Se eu não... E vem lá um monte de histórias verdadeiras, tristes muitas vezes, verdadeiras. E aí quando você fala, Deus cuida de você como um pai, aí a pessoa diz assim, eu já sei o que é pai. Então, se eu não for à luta... Não, esse pai aqui, Deus Pai, é pai de verdade. E é pai que cuida e que está pronto para cuidar, disposto a cuidar.
que investe em cuidado de nós. Precisamos reconhecer isso. Jesus passou a maior parte do ministério dele ensinando para as pessoas que estavam próximas a ele, e ficaram os registros, querendo mostrar, revelar, fazer que as pessoas entendessem quem era Deus, o Deus Pai. Então nós precisamos conhecer Deus como Pai, que cuida de nós. Reconhecer que Deus conhece nossas necessidades. Porque às vezes parece que a gente vive de uma forma que quem conhece as necessidades somos nós, só nós. Deus conhece nossas necessidades muito mais do que nós. Então, reconhecer o conhecimento de Deus. Aliás, Deus conhece a nossa necessidade e sabe como suprir as nossas necessidades. Nós é que muitas vezes achamos que tal coisa deve ser dessa ou daquela forma. E fazemos muita coisa errada, né? Porque Deus não é invasivo. Isso Ele não é. Ele não invade. Se você toma uma decisão, está tomada. É com você. Ele não invade, Ele não força, Ele não atravessa. Ele te dá liberdade para você tomar decisões. E dá liberdade também para você sofrer as consequências da sua decisão. Mas quando nós reconhecemos que Deus conhece as nossas necessidades, e o texto está dizendo isso, o Pai conhece, sabe que vocês precisam de comida, de bebida, de vestimenta, Ele sabe disso. Reconheça que Ele sabe, reconheça que Ele conhece e cuida de nós. Quarto passo, reconheça a ordem e promessa de Deus. Nós somos muito bons, eu acho que eu sou, e muitas pessoas que eu conheço, somos muito bons em falar das promessas de Deus. Mas nem sempre nós somos bons para falar das ordens de Deus. E é muito interessante olhar nos textos bíblicos, geralmente uma promessa vem precedida de uma ordem. Então a gente gosta muito de falar, por exemplo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É verdade? É. Mas tem uma ordem que vem antes disso. Qual é a ordem? Vão e façam discípulos de todas as nações. Eu interpreto da seguinte forma: enquanto vocês estão indo e fazendo discípulos de todas as nações, eu estou com vocês. Olha, mudou? Bastante, né? E aqui também tem uma promessa. Todas essas coisas vos serão acrescentadas quando você busca o reino de Deus e a sua justiça. Então todas essas coisas são... A gente gosta de falar, todas as coisas são acrescentadas. Só que a gente normalmente faz o contrário, né? A gente busca as coisas e se der, a gente acrescenta ao nosso tempo o reino de Deus. Não, o reino é central na nossa vida. Não é? Ele está no centro de todas as coisas. Jesus é o centro da nossa vida. Eu gosto muito de uma música cantada há muitos anos atrás, boa parte dos que estão aqui não conheceram, em que o autor, se não me engano, Ademar de Campos, ele falava, és meu dono. Eu gosto dessa expressão. Quando a gente está falando Jesus é Senhor, a gente está falando Jesus é meu dono. Isso é reino. Isso é reconhecer o reino, é buscar o reino. Jesus é meu dono. E o dono, no sentido figurado lá da questão que está sendo apresentado na Bíblia, o dono faz o que quer com o seu escravo. Então, o dono cuida do escravo ou não cuida do escravo, o dono faz o que quer. Jesus é dono. E Ele sabe muito bem o que é que nós precisamos, o que é que nós não precisamos, e sabe muito bem o que é que nós temos que fazer, o que é que nós não temos que fazer, nos orienta e nos capacita a fazer o que Ele nos orienta a fazer. O reino, buscar o reino e a sua justiça, a justiça de Deus. Justiça ali é a vida equilibrada dentro do propósito de Deus para nós. A busca da vida segundo o propósito de Deus. Isso implica em luta, isso implica em guerra mesmo. Nossa carne, o nosso eu, a nossa vontade quer ser independente.
Estava lendo há pouco tempo atrás um livro, Outra Espiritualidade, o Ed René, que escreveu esse livro. Ele está falando que a maior dificuldade que nós temos não é servir no sentido de vir ao culto, não é isso. Nossa maior dificuldade não é a vida religiosa. Nossa maior dificuldade é confiar em Deus. Crer que Ele é quem diz que é e crer que Ele faz o que Ele diz que faz. Essa é a nossa maior dificuldade. Confiar em Deus. É a história daquele alpinista lá, né, que despencou, preso por uma corda, de noite, não enxergava nada, numa montanha gelada, está lá preso só por uma corda. E ele diz: Senhor, me salva, porque se eu ficar aqui a noite toda eu vou morrer congelado. E a voz dentro dele dizia: corte a corda. E ele dizia: se eu cortar a corda eu vou despencar, vou morrer. Então não faz sentido cortar a corda. Senhor, me salva, corte a corda. E ele ficou naquela guerra a noite toda. E no dia seguinte, as equipes de busca, de resgate, o encontraram morto, congelado, amarrado pela corda, e tentando entender por que será que ele não cortou a corda se ele estava a menos de 1,5 metro do chão. Por que será que ele não cortou a corda? Confiar em Deus. Corta a corda. Se Deus está mandando, o reino, busca o reino. É Ele quem manda, é Ele quem determina, por mais absurdo que possa parecer a orientação dele para a nossa vida, né? Então, reconheça a ordem e a promessa de Deus. Algumas atitudes que precisamos ter. Primeiro, aceitar o que temos como dom de Deus. Tudo que temos, tudo que Deus nos dá em termos materiais, precisa ser reconhecido não como algo que eu consegui, que eu batalhei, que eu fui lá e... Não, é dom de Deus, é graça de Deus, é presente de Deus. Na verdade, eu não conquistei nada, Deus me deu. É o que o texto está dizendo. O pai dá aos filhos. Se a gente conquista, e o texto está falando muito claramente, né? O versículo 32, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Ou seja, os não filhos de Deus. Esse comportamento não é de um filho de Deus. Correr atrás das coisas materiais não é comportamento de filho de Deus. Essas coisas provocam ansiedade dentro do nosso coração. Porque existe dentro de nós, e a nossa sociedade alimenta essa ânsia de quanto mais eu tenho, mais eu quero. Se hoje eu tenho um pouco, amanhã eu vou querer mais. E se amanhã eu tenho um pouco mais, depois de amanhã eu vou querer mais ainda. E assim vai. Quando eu reconheço, não, tudo que eu tenho é dom de Deus, é graça de Deus, né? Se eu tenho casa, se eu tenho carro, se eu tenho roupa, se eu tenho... O que eu tenho é dom, é graça. Deus me deu. Deus me presenteou. O meu pai, que me ama, me deu, porque ama. E porque tem alegria e prazer em abençoar os seus filhos. Qual a minha participação nisso? Eu estou buscando o reino. Agora, deixa eu explicar uma coisinha aqui com relação à busca do reino, irmãos. Só uma explicaçãozinha, rápida. Buscar o reino não é passar o dia todo na igreja. Buscar o reino não é ser pastor ou missionário. Buscar o reino não tem a ver necessariamente com a igreja. A igreja está dentro do reino, mas não é o reino. Buscar o reino tem a ver principalmente em colocar sua vida a serviço ou a mercê, né, de Deus. Ele governa a minha vida, Ele controla a minha vida. E tudo que eu faço é para Ele, é para a glória dEle. Então, se eu vou trabalhar, seja lá qual for a minha profissão, eu não vou trabalhar para ganhar dinheiro. Eu vou trabalhar para a glória de Deus. Se eu sou um médico, eu vou ser o melhor médico que eu puder ser, para a glória de Deus. Então eu vou fazer cursos, eu vou me especializar, eu vou ser o melhor que eu puder, para a glória de Deus. Consequentemente, Deus me abençoa. Entende a perspectiva como muda? Eu não vou estudar para ser um bom profissional para ganhar dinheiro. Eu vou estudar para ser um bom profissional para que Deus seja glorificado através da minha vida.
Seja eu um médico, seja eu dentista, seja eu um auxiliar de escritório, seja eu o que for. É para a glória de Deus, não é para ganhar dinheiro. Eu vejo uma pressão forte sobre os jovens, né, quando tem que tomar decisão sobre que faculdade vai fazer, e aquela pressão, especialmente porque não é a idade própria para tomar decisões desse porte, enfim. E aquela pressão, por quê? Porque tem que fazer uma boa faculdade, porque tem que ser um bom profissional para ganhar dinheiro. Isso não é comportamento de filho de Deus. Isso é comportamento de pagão. É o que o texto está dizendo. Quem corre atrás do dinheiro não é filho de Deus, ou não age como filho de Deus, age como um pagão. O que é que o filho de Deus faz? Vai ser o melhor para a glória de Deus. Isso é busca do reino. O que eu faço está glorificando a Deus? Quando você está atendendo os seus pacientes, está glorificando a Deus? Quando você está lá no escritório, está glorificando a Deus? Quando está lá imprimindo as coisas na gráfica, está glorificando a Deus? Quando está aqui na igreja pregando, está glorificando a Deus? Nossa vida, tudo que sou e que tenho, é para a glória de Deus. Isso é busca do reino. E Deus, o texto diz, por bondade, amor, misericórdia, graça, nos dá o que nós precisamos. Busca o reino e Deus dá. Todas essas coisas serão acrescentadas. Tudo que eu tenho é presente de Deus. Eu vejo às vezes nos carros, né? Foi Deus que me deu, propriedade exclusiva de Deus e tal. Eu não sei se as pessoas que colocam esses adesivos estão conscientes disso, mas é essa a ideia. É essa a ideia. É de Deus, é para Ele, para a glória dEle. Claro que eu vou cuidar bem. Claro que eu vou ser um bom mordomo, né? Vou cuidar bem do que Deus me dá, vou administrar com fidelidade, porque é dEle. Porque Ele me deu e não posso fazer qualquer coisa, cuidar de qualquer jeito. Segundo passo, confiar a proteção dos nossos bens a Deus. Não é dele? Então, quem é que cuida bem deles? Dele, ele, é dele. É claro que eu vou fazer a minha parte, né? Eu vou trancar a minha casa, eu vou botar cadeado, eu vou fazer tudo o que eu puder, o que estiver ao meu alcance. Mas o que eu não puder e não estiver ao meu alcance, eu não vou me preocupar. Eu sei que muita gente, às vezes, eu conheci algumas pessoas, né, que, por exemplo, quando estavam na reunião, no culto, na adoração, daqui a pouco levantava e ia lá fora, daqui a pouco voltava, daqui a pouco ia lá fora. Por que você sai tanto na hora do culto? É para ver se meu carro está lá e está tudo bem. Deixa que Deus cuida. E se levarem, levou. Vai fazer o quê? Não tem controle sobre certas coisas. A gente não controla certas coisas. Por mais que a gente queira. Por mais que a gente lute. Tem coisas que a gente não vai controlar. A gente pode dificultar às vezes. Mas controle a gente não tem sobre as coisas. Então confia que Deus protege as nossas coisas. E disponibiliza. As coisas que Deus nos dá não é só para nós, mas é também para servir aos outros. Eu não estou falando só de coisas, né? Aqui especificamente coisas, mas nossa vida. Se Deus está nos dando vida, por que Ele nos dá vida? É para abençoar os outros. Não é só para nós desfrutarmos, não. Mas é para colocar à disposição dos outros. Então, seja o que tivermos, coloque à disposição das pessoas. Invista em pessoas, o que tem e o que é. Algumas dicas que eu vou passar rapidinho. Olha lá. Isso, certamente, quem tiver maior interesse, procura depois o Elcio e a Vanessa e vai ter muito mais informações no curso do Crown. E lá você vai certamente ter muito mais orientações a respeito. Aqui só vou passar por cima, né? Compre as coisas por sua utilidade. A maioria das pessoas compra as coisas pela marca. Use roupas por sua utilidade. De novo, não só pela marca. Rejeite as coisas que estejam viciando. Cuidado com os vícios. Pessoal, não bebo, não fumo, não sou viciado. Às vezes tem gente viciada em outras coisas. Tem gente viciada em chocolate. Ainda fala, né? Eu sou chocolatra. É chocolate, então para de comer chocolate. Isso é vício, e vício é pecado. Então cuidado com o vício. Olha, trabalhar também é vício, hein? Tem gente viciada em trabalho. Tem gente viciada em internet. Tem gente viciada em tanta coisa. Cuidado. Está controlando? Rejeite. Fuja da pressão de ser dominado pela propaganda. Né? A gente sabe que a propaganda leva ao consumismo, por exemplo.
Cuidado com as facilidades de pagamento. O brasileiro, geralmente, na maioria das vezes, não pensa muito no total, né? Ele só pensa na prestação. Consigo pagar? Vai lá e compra. Não avalia os juros que está pagando, não avalia se aquilo vai valer o tanto, né, que está pagando. Enfim, cuidado com as facilidades, especialmente esse negócio de cheque pré-datado, né? Dá cheque pré-datado e depois corre atrás, né? Uma vez eu fui numa igreja que eu fiquei escandalizado. Eu já vi muita coisa na minha vida, mas naquele dia eu fiquei escandalizado. O pastor dizendo para as pessoas: dê uma oferta, faça um cheque. Dê o cheque pré-datado para 30 dias. Mesmo que você não tenha saldo, faça o cheque. Depois Deus vai depositar lá na sua conta. Até na igreja já tem essas coisas, né? Então, cuidado com isso. Eu até, hoje em dia, nem uso mais talão de cheque. Estou fugindo mesmo. Então, cuidado com essa coisa de facilidade de pagamento. Habitue-se com o orçamento doméstico, né? Fazer orçamento. Aí um dia eu estava conversando com alguém sobre isso, ele disse: mas eu ganho tão pouco que não vale a pena fazer orçamento doméstico. Eu falei: você se engana, porque ganha pouco é que precisa fazer o orçamento doméstico. É um engano, né? Então, mais informações, mais detalhes, pode conversar com o Elcio e a Vanessa, eles vão dar essas orientações para vocês também. Busque alguém com quem compartilhar. Está enfrentando dificuldade, não está conseguindo lidar, está quebrado. Busque alguém, busque ajuda, converse com alguém para te ajudar nisso. Pelo menos orar com você, pelo menos buscar de Deus uma palavra para você poder compartilhar, conversar. De preferência, alguém que tenha uma vida financeira estável, sólida, para poder também compartilhar suas experiências. E por último, eu coloquei ali: invista em missões. Porque investir em missões leva você a perceber que existem outras pessoas com necessidades e que você pode compartilhar, você pode ajudar essas pessoas. Precisamos de cura para a ansiedade que está no nosso coração. E essa ansiedade só pode ser curada pela palavra de Deus. Resumindo tudo isso, busque o reino de Deus e a sua justiça. E todo o resto vai ser acrescentado. É simples. E alguém disse assim: não pode ser tão simples assim. Pode. O cristianismo é simples. O cristianismo simplifica a nossa vida. Nós é que ficamos atrapalhados porque muitas vezes damos ouvidos ao sistema. A esse sistema não apenas capi, mas capitalista. Vamos orar? Pai Santo, nós, diante da Tua palavra, acho que isso que conversamos aqui, ou pelo menos tocamos no assunto, levanta muitas perguntas. Eu tenho muitas perguntas a respeito disso ainda, e creio que os meus irmãos não são muito diferentes de mim. Então pedimos que o Senhor, pelo Teu Espírito, que cuida de nós, que tem interesse em que tenhamos uma vida equilibrada, uma vida justa, esse mesmo Espírito certamente pode nos conduzir às respostas. Não apenas respostas especulativas, mas respostas que nos levem à mudança de comportamento. Por favor, Pai, que Teu Espírito faça essa obra em nossas vidas. E que todos nós, Teus filhos, possamos viver de fato como filhos. Não buscando prazer, não buscando satisfação, preenchimento de alegria ou de vazio, através das coisas materiais, mas buscando de fato o reino, buscando o Senhor, descobrindo no Senhor o verdadeiro prazer, o maior prazer, a maior alegria, a maior felicidade, para que tenhamos, como diz Tua palavra, uma vida de contentamento neste mundo em que vivemos. Não permita, Pai, que essa situação de crise que o mundo está vivendo, que ela não venha tirar a paz, tirar a alegria, tirar a satisfação do nosso coração. Ajuda-nos a lidar com isso de uma maneira equilibrada e saudável. E que, acima de tudo, nossa vida, no meio de tudo isso, traga glória para o Teu nome. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Erivelto.